Não ficou claro se ele pode. Por exemplo, a gente está aqui falando de cessão, né? Tá. Ele pode levantar o valor lá para pagar o ITCMD, fato gerador, causa mortes, ou se tiver uma cessão para outro herdeiro e a gente tiver ali outros impostos, outras coisas, não for um inventário e partilha ou um inventário e adjudicação. For um inventário com cessão, ele era promitente vendedor de alguma coisa ou comprador e tudo isso aconteça nesse inventário. Será que o inventariante pode levantar valores para arcar com outros impostos e outras cessões, por exemplo, que ocorra dentro de um inventário? Não sei. Será que ele pode? Ou ele tem que se limitar ao ITCMD, fato gerador, causa mortes? Ou ele pode levantar o valor para viabilizar toda a escritura? Eu penso o seguinte, vamos tentar entender o que o legislador quis fazer com isso. Ele quis desamarrar, tirar, porque não deixar engessado a situação. Então, todos os tributos, tudo que pode impedir o andamento tem que caminhar, né? Eu ia falar exatamente nisso. Eu ia falar no mens legem, né? Eu ia falar no fim social que vai ser alcançado com a norma. Isso é muito interessante. As providências que o CNJ tomou com a resolução 35, com a 452, exato, buscou o quê? Não foi facilitar. Exato. Se buscou facilitar, não é crível, a gente não acredita que o inventariante não possa. Sim. É uma opinião. Sim. Eu não acredito. Se eu mentalizei, idealizei, materializei, corporifiquei uma resolução para facilitar, por quê? Porque as pessoas não estavam fazendo, porque não tinham condições. Não tinham como bancar. Né? Uhum. Aí eu vou limitar o cara a fazer só isso? E fazer o primeiro passo e depois para de novo, porque a maioria dos inventários judiciais, eles param na hora de pagar imposto. Isso. Que é quando não tem, o patrimônio do morto responde, ele tem como. Até porque não sabe nem se a pessoa, ao final, vai receber alguma coisa. Às vezes, só os tributos ali cobrados vão absorver todos os valores. Eu sempre digo o seguinte, eu sempre uso uma expressão assim, sem hipocrisia. Depois que eu fiz 40 anos, eu tirei a hipocrisia da minha vida. Faz tempo. O cara, quando chega nessa parte da quitação dos impostos, o cara vê, eu vou pagar tudo isso, vai acabar o patrimônio e eu não vou ter nada. Eu não vou parar, eu não vou pagar e a gente vai continuar rachando aluguel, a gente vai continuando... Tem herdeiro que fala isso. Mas você sabe que uma das coisas o cara pensa nisso porque se ele resolver o inventário, ele não recebe nada. Isso é verdade. E não sabe quanto vai custar lá no começo. Exatamente. A gente não consegue planejar o usuário. A pessoa entra no cartório e fala, quanto é esse inventário? Não sei. É porque que essas bagunças patrimoniais, depende do imposto, depende de tudo. Vários documentos. Vários caminhos para eu acho que a pergunta que não quer calar é a seguinte, é o cara chegar contigo e perguntar, doutora, quanto é a minha parte? Ixi. Aí você diz assim mesmo, olha... Eu não sei. Eu acho que partindo daqui, não sei é a pior situação. Não, é o pior do cenário, porque a pessoa fala assim... Como é que eu vou prosseguir? Eu vou resolver uma coisa que eu não sei nem se eu vou ganhar. Então, ou seja, eu acho que já é meio desanimador. É muito. Até o cara desestimula. E como é que ele dá entrada, e aqui você já, doutor Diogo, me ajude, como é que você dá entrada na Cefa para ouvir o auditor fiscal quanto ele vai avaliar, para saber quanto é o imposto, quanto é o cartório? Se me parece que depois que o lançamento lá, depois que dá notícia ao auditor fiscal e ele gera o DAI, gera o boleto, começa a correr, se você não pagar... Já era. O Estado coloca multa, né? Se você não paga dentro do prazo. É porque é o fato gerador, né? Eu acho que é isso, né? O fato gerador do ITCMD, de acordo com o preço da Saizine, é a data da morte. É ali que começou a transmitiu bem. Faleceu, transmitiu bem. Tem uma discussão muito forte sobre a base de cálculo a respeito disso, mas acho que não é o objeto do assunto hoje. Mas, enfim, faleceu, o princípio da Saizine vem transmitido aos herdeiros, certo? Então, a partir daquele momento, os herdeiros são proprietários do bem, só que fica sob a guarda do espólio até a conclusão do inventário, porque tem que pagar os credores do falecido. Dito isso, você bate lá na porta da Secretaria de Fazenda. Secretaria de Fazenda, esse é o patrimônio aqui, ó. Quanto é que custa isso aqui? Aí a Secretaria de Fazenda, cada estado é um estado. Tem estado que não existe mais pauta fiscal, né? Mas é como se fosse uma pauta fiscal. Tem estado que fala lá, sei lá, o imóvel no Marizal vale tanto, o imóvel no Reduto é tanto. Então, a alíquota do estado, aqui é progressiva. Aqui é.
Aqui é progressivo. Mas a então- média aqui é 4, né? 4%. Isso, é, isso. 4%. Depende da É, data vai- do... Aí vai depende progressivo, da é. data do óbito. É. Aí vai. Fala assim, então o seu imóvel, que normalmente você não sabe o valor que ele vai avaliar. Não sabe. Porque a alíquota você sabe qual que é. Não tem como mudar. A alíquota tá na lei. Mas, ó, Tem gente que apresenta lá o valor venal do IPTU, né? aí tem uma Vai, diferença. vai. Aí o auditor diz assim, doutor, o que é? Que isso, doutor? Não existe. É isso, valor pai. de mercado, É de doutor. Eu mercado. tenho que ir lá avaliar. O cara pega um apartamento lá em Batista Campos, que é o metro quadrado mais caro de Belém, né? Um apartamento de 1 por andar, 4 suítes, 390 metros, o cara coloca lá 480 mil reais. Não vai Aí o cara passar. diz, doutor, esse apartamento aqui vale 2 milhões, doutor. Exato. Mas isso é curioso, porque o STJ agora recentemente não foi para o ITCMD, foi para o ITBI. Ele consignou que o valor declarado da escritura pública é o valor de base de cálculo para o tributo. Bacana. Aí, E agora sim, o raciocínio foi para o ITBI. Mas por que o raciocínio não tem que ser igual para o ITCMD? O ITCMD fala em valor venal. O ITBI também fala em valor venal. E por que a gente avalia hoje e não a época da morte? Não. Aí é uma outra discussão muito é profunda. engraçado, né? Porque a gente começa a puxar aqui outros institutos, né? Sim. Por exemplo, o imóvel, o bem que é doado em vida pelo morto. Uhum. O cara, o filho vai casar, o cara doa um imóvel pro filho, né? Aí ele não dispensa, ele tem que conferir, né? Na hora do inventário tem que trazer. Isso, trazer a colação. Pois é, e exato. como é que é feita essa avaliação? Aí você tem dois dispositivos que são conflitantes, um no CPC e um no Código Civil. O do CPC diz que é da data Da doação. da abertura do inventário, entendeu? E o Código Civil fala que é da data da liberalidade, ou seja, tu retroage. Aí a avaliação do imóvel, Era mas o imóvel vale hoje 500 mil reais, mas na época ele valia 50. Uhum. Como é que eu faço? O cara vai ter que fazer uma avaliação depreciativa, ou seja, ele vai ter que avaliar, pessoal, diminuindo para chegar ao valor No momento. do momento em que ele deu. Olha que loucura. Exato. Tá entendendo como é que funciona? Se fosse desse jeito, Gil, eu concordo contigo. Você fixa um momento, acabou. Eu declarei, quanto é que vale o imóvel? O imóvel vale 300 mil reais. Acabou. Eu vou calcular com base em 300 mil. Mas tem que ser um momento, porque o facto gerador, a regra matriz da incidência tributária lá, o critério material, ele fala, transmissão causa morte. Quando ocorre a transmissão causa morte? Isso é Instituto de Direito Civil. A transmissão causa morte é com a morte. Beleza, mas quando tu fala em doação, tu tá falando... O cara doou Não, em vida. Você entendeu? O Agora, fato gerador é outro. por isso O fato gerador é outro. É doação. O fato gerador é outro. Doação. Sim. Só Fato que aí gerador você é tem o outro. CPC dizendo que é a data da abertura do inventário, que a gente interpreta como a data da morte, vamos dizer assim. Uhum. Que a data da abertura do inventário, eu não tenho prazo. Ali fala em 30 dias, mas aqui a gente não cobra multa, então... É complicado. Ninguém Tem gente que compra. fica 10, 15 anos Ixi! sem só quando promover precisa... o inventário. Achou um comprador, aí corre Aí lá no corre pra cartório. fazer, Preciso pra ontem Exatamente. terminar esse inventário pra eu não perder o comprador. Você esperou 15 anos, Não é você verdade? precisa pra ontem, vamos lá. Pelo amor Aí de nessa Deus. hora é mais natural. Aí a Fazenda Pública vem, a Fazenda Pública, no caso a Secretaria, vem e coloca o valor atual. Avalia Aí você agora. começa a discutir. Pô, mas o imóvel, quando ele morreu, valia 100, hoje vale 600. Eu vou pagar sobre 600, pô. Que a pessoa demorou. E a gente não tá falando daquela multa pelo atraso. Eu porque- entendo que verdade. tem que ser do momento do falecimento. Mas aí você A base de cálculo. você não Eu vai já vou- incentivar as pessoas a não regularizar, porque partindo desse princípio, eu vou falar, opa, peraí. Então se é da data do Falecimento. fato do falecimento, então No eu não futuro vou eu fazer faço. hoje, aí tu vai induzir as pessoas a segurar um momento futuro. Não, mas você porque corrige. aí vai... Você Pois corrige. pois é, Você exatamente. pega a base de cálculo, sei lá, em 2010 era 100 mil, você corrige até hoje deu quanto? De 2010 até hoje Como pelo o índice deu ITBI. 150 mil. Então você paga sobre 150 mil. Então, mas mesmo Mas assim, é melhor, viável, mas não é melhor entendeu? do que pagar sobre 600?